Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Isaías 43, eu vou ler do 1 até o 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Meu Deus, declaramos nossa confiança e dependência no Senhor, na ação do teu Espírito, para que a tua palavra não apenas proporcione informação, mas, ó Deus, que ela proporcione despertamento, que ela traga luz, entendimento, como diz a tua própria palavra, a tua própria escritura. Mas oramos que ela também desperte a fé, desperte-nos para, ó Deus, uma medida prática, uma resposta pragmática para aquilo que receberemos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra de Deus diz que o justo viverá da sua fé. Nós não apenas experimentamos a salvação, e quando falo de salvação, obviamente inclui em primeiro lugar toda a perspectiva eterna da obra que Cristo fez, mas nós também precisamos reconhecer que a fé, ela vai proporcionar impacto na forma como vivemos a nossa vida terrena. Eu sei que existe muitas vezes deturpações do Evangelho ou da sua aplicação que vão ganhando alguns contornos humanistas, antropocêntricos, e algo que eu costumo dizer é a declaração de Paulo em 1 Coríntios 15, 19, quando ele diz: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Uma outra tradução diz, os mais infelizes. No entanto, quando Paulo diz, se é só para essa vida que esperamos, ele está dizendo que é errado não projetar a vida eterna. No entanto, ele não está dizendo que o Evangelho, que deveria ter como foco principal a característica no eterno, que ele não tem benefícios, por assim dizer, que ele não tem efeitos colaterais bons, obviamente, aqui na nossa vida terrena. Por exemplo, quando Paulo fala a respeito de piedade, ele começa dizendo, escrevendo a Timóteo, o exercício físico para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa dessa vida e da que há de vir. Quando ele está comparando, é como se fosse uma balança romana, os dois pratos, e diz, a piedade é bem mais proveitosa, tem bem mais peso. Mas ao dizer o exercício físico para pouco proveita, ele não está dizendo que não tem nenhum proveito. No entanto, eu durante muito tempo li esse versículo quase como se Paulo tivesse dito, não tem nenhum proveito. Ele diz, a piedade sim é proveitosa, porque além de te abençoar aqui na terra, ela vai garantir os seus resultados eternos. O exercício só te ajuda aqui na terra, mas tem proveito. Obviamente, nunca estará no patamar da piedade que diz respeito à vida eterna, mas ele tem proveito. E muitas vezes nós pensamos na fé e com medo de incorrer nesse desvio que muitos acabam cometendo, de usar a fé quase como se fosse um meio de solucionar apenas problemas terrenos, nós muitas vezes deixamos de reconhecer que apesar de focar na salvação eterna, a fé também tem efeitos colaterais nessa vida terrena. Nós podemos viver intervenções de Deus no meio de circunstâncias adversas, no meio de problemas que enfrentaremos, e na verdade precisamos entender que, de acordo com as Escrituras, as pessoas eram preparadas desde o início da sua conversão para lidar com essas questões. Estou falando isso porque nesse texto que nós lemos de Isaías, capítulo 43, quando Deus se revela no versículo 3, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, a expressão Salvador para esse povo do Antigo Testamento não tinha esse conceito que eu e você temos hoje de salvação no sentido espiritual. Para eles, a palavra Salvador, ela significava simplesmente um libertador, alguém que veio ajudar, alguém que veio socorrer, alguém que veio oferecer livramento. Se uma pessoa está se afogando e outra vai salvá-la, nós precisamos entender que naquele caso era um livramento da morte. Nós não aplicaríamos esse salvamento com um sentido espiritual.
Mas de alguma forma parece que se a gente lê Salvador ou salvação na Bíblia, para nós só tem o sentido espiritual. Deus estava dizendo, eu vou livrar você. Livrar você do quê? No versículo anterior, o 2, Deus diz, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Agora, note que ele não diz se você passar, ele diz quando. Porque ele está dizendo que é só uma questão de tempo e você vai passar. Passar pela água e pelo fogo eram situações que, alegoricamente, a título de exemplo, eram apresentadas como figuras de adversidades, de circunstâncias difíceis. Hoje nós não pensamos nisso quando imaginamos a questão da água, né? Porque nós vivemos numa época em que qualquer dificuldade de transpor um rio, quando eu e você, por exemplo, estamos numa viagem, qualquer situação de locomoção, ou nós temos pontes ou boas embarcações garantidas. Não era a realidade deles. Por que o povo de Deus na Bíblia precisou que Deus operasse milagres como a abertura do Mar Vermelho, do Rio Jordão? Porque havia momentos onde qualquer travessia era muito perigosa e o risco de afogamento era, muito alto. Agora, Deus está dizendo, quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Passar pelo fogo era uma impossibilidade para eles e continua sendo para nós ainda hoje. É o tipo de problema que, diferente da água, não está resolvido. Mas Deus estava dizendo, nessas circunstâncias, eu quero me revelar, teu Salvador. Eu quero intervir, eu quero livrar você. Então, quais são as garantias que nós temos? Que nós enfrentaremos adversidades. Porque, novamente, repito, ele não diz se você passar, ele diz quando. Então é só uma questão de tempo, você está na fila e vai chegar a sua vez. Outro dia um falou, está amarrado. Falei, pode amarrar, mas você está na fila e vai chegar a sua vez. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Gente, isso é uma garantia, é praticamente uma promessa. Apesar da gente nunca ver o crente reivindicando, Senhor, eu tomo posse nessa manhã da minha cota de aflições, porque o Senhor prometeu. Outro dia um falou para mim, não pastor, esse é o tipo de promessa, eu não precisa nem crer, ela cumpre sozinha, Vem fácil, fácil. Agora, o que eu e você precisamos compreender é que assim como Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Aqui no verso 1, antes de mais nada, antes de dizer que a gente ia passar pela água e pelo fogo, Deus começa também dizendo, não temas, não tenha medo. Aliás, gente, é impressionante o como essa frase é repetida ao longo da Bíblia. E Deus sabia o quão importante era não sucumbir ao medo. O quão importante era gerenciar as nossas reações interiores diante de circunstâncias adversas, senão ele não teria falado tanto a respeito do assunto. E o que eu e você precisamos entender é que há tanto nesse versículo, como em muitos outros na Bíblia, uma mesma construção. Qual é a construção? É algo que nos ajuda a entender a dinâmica de operação da fé. Porque eu não sei você, mas eu me lembro desde garoto, desde a adolescência, de ver a maioria dos pregadores dizendo, você tem que crer, tem que acreditar, use sua fé. Mas a maioria não me explicava direito nem o que era fé e como a fé funciona. A gente muitas vezes presumia que todo mundo deve saber o que é exercer fé. Mas muitas vezes em termos práticos, você vai conversar com gente até hoje com anos de caminhada e às vezes ele não entende direito. Outro dia eu abordei falei, meu amigo, por que você ora fazendo tanta careta? Cara de fé, pastor, cara de fé. Eu falei, como é que é? Existe uma cara de fé agora? Agora, a gente imagina e cria coisas que às vezes nem bíblicas são, por falta da instrução, daquilo que já está claramente revelado nas Escrituras. Então o que eu quero compartilhar com você hoje, para mim é um dos princípios mais esclarecedores sobre o funcionamento da fé. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Outro dia um falou para mim, ele é Jesus, ele vai vencer o mundo, nós não. Eu falei, olha, mas o apóstolo João, diz lá em 1 de João, capítulo 5, verso 4, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não apenas Jesus pôde vencer, mas cada um de nós que nascemos de Deus, que fomos regenerados, que vivenciamos o novo nascimento, também podemos vencer o mundo. E o recurso para vencermos é o quê? A nossa fé. Agora, se Jesus usa a expressão que é para ter bom ânimo, e o mesmo João que registrou isso lá na frente, está dizendo que o que vence é a fé, não dá para desconectar a reação do ânimo com o funcionamento da fé. É aqui que eu quero começar chamando a sua atenção. Essa é a razão pela qual Deus, antes de dizer eu sou o seu Salvador, Ele diz
as circunstâncias que ele ia passar. Mas antes de dizer o que ia passar, prometendo salvar, ele também disse, não tem necessidade de ter medo, porque quando passar, você não está sozinho ou abandonado. Eu estou com você. E não estarei presente apenas para fiscalizar. Estarei lá para oferecer ajuda. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, basicamente, o que eu percebo ao olhar essas declarações bíblicas é que a fé, ela tem dois estágios bem distintos. O primeiro estágio da fé diz respeito ao que acontece dentro de nós, do lado de dentro. O segundo, que será inevitavelmente um desdobramento, um efeito colateral do primeiro, diz respeito ao que vai acontecer do lado de fora nas circunstâncias. A fé, ela não começa produzindo resultado do lado de fora nas circunstâncias, sem primeiro produzir resultado do lado de dentro, na maneira como nós lidamos, né, com as questões interiores. Então, para mim isso fica bem claro quando a ênfase de Deus começa aqui justamente no não temas. Daqui a pouco nós vamos perceber o como isso é repetido, como isso é enfatizado ao longo das Escrituras. Eu me lembro, enfatizando ainda essa questão dos dois estágios da fé e que o primeiro é interior, eu me lembro quando garoto de ouvir meu pai várias vezes repetir um versículo bíblico que está lá em Provérbios 24:10, que diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. O texto está dizendo que uma reação interior emocional errada compromete a força na hora de enfrentar o problema. Mas basicamente a Bíblia não está falando meramente sobre a sua força. Eu diria que isso compromete inclusive a força que Deus poderia manifestar em meu e em seu favor. Porque é o que diz Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Leia-se, livramento. E na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Deus está dizendo, em sossegar, descanso interior, está o seu livramento. Na tranquilidade e na confiança, a sua força. Nós precisamos entender que antes da fé produzir qualquer resultado lá de fora, ela precisa se manifestar, trazendo força interior. Isso significa basicamente o quê? Nos colocando acima e não abaixo das circunstâncias. Nos permitindo que a gente se mova por cima, que nós possamos prevalecer sobre elas e não elas prevalecerem sobre a gente. Aliás, se é um tema que eu possa dar a essa mensagem hoje, seria exatamente esse, prevalecendo sobre as circunstâncias. Quando eu e você temos uma reação interior de nos curvar, de nos permitir ser abatido ou abalado pelas circunstâncias, então você pode ter certeza que elas tomaram a dianteira e estão vencendo. Mas quando Deus diz, quando você passar pelas águas, elas não vão te fazer mal, não vão te afogar. Deus está dizendo, você pode enfrentar circunstâncias difíceis sem que elas te destruam. Quando Ele diz, quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Ele está de novo dizendo, você pode passar por circunstâncias difíceis que não firam você. Em outras palavras, você pode ser preservado. As circunstâncias não precisam trazer nenhum dano para você. Isso significa que em vez delas prevalecerem, você é que vai prevalecer sobre elas. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.